Bom, vamos lá, então. A aula de hoje eu chamei de Natureza Urbana, Inovação, Conservação e Integração com a Natureza. E a nossa convidada dessa semana, no Seminário de Cultura e Realidade Contemporânea da Escola da Cidade, é a arquiteta Manuela Machado, do Escritório Natureza Urbana, daqui de São Paulo. Posso falar que é daqui de São Paulo? É, né? Vocês não são, mas está aqui, né? A Natureza Urbana nasce com o objetivo de oferecer serviços no campo da arquitetura, do urbanismo e de áreas técnicas afins, priorizando o planejamento estratégico, a inovação, a conservação da biodiversidade e a integração com a natureza. Impulsionada pela transformação do espaço, a equipe tem como meta proporcionar novas relações e experiências, não somente entre as pessoas, mas, sobretudo, entre elas e o ambiente em que estão inseridas, seja ele urbano ou natural. O propósito de ressignificar lugares e transformar vidas inspira seu dia a dia. Nas esferas ambiental, social e econômica, a sustentabilidade é o fator-chave dos projetos que desenvolvem. Em cada uma delas, a harmonia com o meio ambiente é priorizada, buscando sempre o equilíbrio entre funcionalidade e preservação. Nessa aula, o Escritório de Arquitetura Natureza Urbana apresentará sua abordagem inovadora por integrar a sustentabilidade nas esferas ambiental, social e econômica, priorizando a harmonia entre funcionalidade e preservação. A nossa convidada, Manuela Machado, é sócia fundadora da Natureza Urbana, é arquiteta e urbanista com estudos no Politécnico de Milão, graduação pela Universidade Federal de Pernambuco, e diploma de estudos avançados no doutorado em projetos arquitetônicos pela Universidade Politécnica da Catalunha, na Espanha. Possui ampla experiência na coordenação e desenvolvimento de projetos multidisciplinares, projetos de desenvolvimento urbano e estruturação de visitação em áreas naturais, unidades de conservação, cenografia e expografia. Manuela coordena e acompanha projetos executivos de grandes espaços urbanos desenvolvidos no escritório. Boas-vindas para a Manuela, muito obrigada pela sua presença. Fica à vontade. Oi, prazer, pessoal. Vim aqui a convite da Gabriela, professora de vocês, apresentar alguns projetos na Natureza Urbana e falar um pouquinho como a gente faz, né? Até contar que o Pedro Norberto, não sei se vocês conhecem, também é professor aqui, e tem o Nicolas, que também estão no escritório na Natureza Urbana, trabalham conosco. Eu vou sentar um pouquinho, acho que está tão... Deixa eu ver. Bem claro aqui, né? Então, vou falar um pouquinho dos nossos projetos e como a gente faz, o que é que a gente... como a gente faz e como a gente trabalha nesses ambientes, né, naturais ou construídos, como a Gabriela falou. E aí vou passando aqui os slides. Então, a gente resume assim, um pouco nesses diagramas, né, o que é que a gente faz no escritório. Né? Então, a gente, primeiramente, faz essa imersão no território para conhecer não apenas o território físico, né, mas as pessoas que ali habitam ou que serão impactadas pelo projeto, mas também aquele ambiente, né, seja um ambiente natural de muita preservação, um ambiente natural que terá visitação, ou um ambiente construído, ou um ambiente público, né, urbano, ou um ambiente privado já de uma grande cidade ou de uma pequena cidade. Então, aqui é um pouco... Né, todas as dinâmicas, tudo que a gente acredita e fazem parte do nosso processo. Né? Então, em geral, são projetos grandes e de grande escala, né, a maioria, mas pode chegar, né, de pensar um master plan, pensar uma área, um território como um todo, e aí a gente vai reduzindo de escala, né, até chegar na escala do pedestre, até chegar na escala de um detalhamento de uma arquitetura ou de um espaço público, né? Então, a partir de vários, né, de critérios, né, da nossa metodologia, né, então a gente interage com esses espaços, né? Então, em geral, buscam, né, soluções resilientes,
inclusivas, responsáveis ambientalmente, socialmente e economicamente. Valorizamos essa conexão com essa identidade local. Em vários projetos, a gente faz participa de workshops e oficinas participativas com a população local, né, a depender do tipo de projeto e do escopo que o projeto envolva. Então, a gente também promove essas oficinas participativas. E é isso, né? Reconhecimento das dinâmicas do território, os impactos positivos como um legado para o território, né? O que é que a gente está deixando para esse lugar, o que é que o nosso projeto pode deixar de positivo para aquele ambiente, né? Como não impactar, pensar como não impactar negativamente, não só no ambiente, como nas pessoas que aquele ambiente vai... as pessoas que vão ser impactadas por aquele projeto, né? Então, sempre buscando também soluções baseadas na natureza e pensando sempre de uma forma muito inovadora e criativa nesses ambientes, né? Então, é isso. Assim, primeiro, a gente faz essa imersão, muitas vezes é uma imersão longa, né, de diagnóstico, avaliação, identificação do território. Muitas vezes, né, se envolve uma população muito grande, são feitos questionários e entrevistas com aquela população. E é isso, né, tentando identificar quais são os desafios, né? E, a partir dos desafios, muitas vezes surgem justamente as soluções e o conceito do projeto muitas vezes surge de entender quais são os desafios daquele lugar, né, as problemáticas. Então, a partir da problemática, muitas vezes surgem as melhores soluções de conceito. E aí, a partir daí, a gente, né, pensa esse conceito, estuda referências, né, de lugares similares, ou com uso similar, ou com tipologia similar, né, e passa a elaborar esses projetos, né, tecnicamente, e depois a implantação ajuda nessa implantação, gestão dos projetos em seguida. E aí um pouco do nosso, enfim, panorama muito rápido dos projetos, né? A gente está aqui em São Paulo, o escritório já, na verdade já não, ele já começou em São Paulo. Eu sou fundadora do escritório, mas sou de Pernambuco, né? Sou de Recife, e meu sócio também, sócio fundador. A gente tem mais duas sócias, que é a Camila e a Júlia, que, enfim, uma é daqui de São Paulo, outra também é de Recife, por coincidência. E tem vários arquitetos de várias regiões, de vários lugares do Brasil. E a gente atua em todo o Brasil. Tem vários projetos aí, em todas as regiões do país, e também fizemos já alguns projetos desde 2018 em Cabo Verde, que é um país na costa da África, é um país insular. Nos Emirados Árabes, eu vou mostrar um projeto, inclusive, o projeto que estava na capa, que era nos Emirados Árabes. No Panamá agora, Paraguai e Argentina. E aí eu vou passar rapidamente alguns exemplos de masterplan, né? Masterplan em áreas naturais. Então, são projetos... Acho que aqui tem uma luzinha, né? Será que eu acerto aqui? É com vermelho, gente? Ah, tá. Pronto. Esse projeto foi um projeto de um masterplan na Bahia. Então, a gente pensava que é justamente com essa vista aqui, a gente pensava justamente esse território, né? O cliente queria uma área bem diversificada, uma área quase que de uma ecovila, uma área de hotelaria, né? com algum hotel, uma área mais de um camping mais organizado e uma área mais comum, né? Então, a gente, enfim, a partir de algum conceito, criou o projeto. Esse outro projeto também um projeto de um masterplan. Aqui um retrofit na Avenida Angélica. A gente está pensando nas fachadas dessa edificação. Então, esse edifício é um retrofit, esse é um edifício novo. Então, a gente justamente pensou
interação dessa edificação, né, esse impacto dessa edificação na cidade, como pode ser um pouco mais harmônico, né, também essa convivência com a calçada. Aqui alguns projetos para hospitalidade, né, então são algumas. Aqui enfim, é uma unidade, né, uma casinha numa região também perto de uma represa. Aqui são outros projetos também voltados para hotelaria, né, mais para essa área de hospitalidade. E aqui a gente fez uma linha de design, né, para Tok-Tok. A gente fez alguns elementos inspirados, inclusive, nesse projeto que a gente fez para o altar, que são... Aí, então, virou almofada, pratos, canecas, xícaras. Então, a atuação é isso, de um masterplan até pensar um desenho de produto, né? Aqui alguns projetos de espaços livres públicos, né? Aqui a gente, enfim, depois eu aprofundo. Aqui é o projeto que está executado lá em Campos do Jordão, que é o Parque Capivari. A gente fez todo o projeto das primeiras edificações e o palco para a Orquestra OSESP, e pensou todo esse conceito, né? Como era antigamente, eu não sei se vocês conhecem, como era antes e como ficou agora, né? Como está sendo usado agora. Então, a gente ampliou essa área de uso público, né? Então, a gente tem já tinha uma área de comércio, a gente traz a área do comércio para a periferia e deixa a área do parque um pouco mais ampla. Aqui é um projeto lá em São Luís do Maranhão também de requalificação urbana, e aqui é um projeto aqui em São Paulo de um bairro-parque que a gente está desenvolvendo. E aqui uns outros projetos, né? Aqui no Parque Nacional do Iguaçu, aqui é um mirante, a gente fez alguns estudos para o ICMBio. Aqui é esse projeto nos Emirados Árabes, que eu vou apresentar também. E esse aqui também é um projeto pensando... Era um masterplan de desenvolvimento imobiliário, mas tinha uma área voltada para o turismo. Então, a gente, em geral, quando faz algo assim voltado para o imobiliário, tem esse olhar um pouco dessa conexão também com o que é que a natureza pode trazer de positivo para esses visitantes, para quem for morar lá. Então, traz essa nova perspectiva, né? Aqui é outra... isso. Aqui também o edifício lá do Capivari, que eu mostrei anteriormente. Aqui é um centro comercial lá nos Lençóis Maranhenses, em Atins. E aqui é um projeto... O último projeto agora em Cabo Verde, que é um mercado de peixe. Acho que eu vou ter alguma imagem para mostrar depois dele também. E é isso, como a gente pensar, como integrar a natureza, né? Como a gente pensa, né? Quem lembra de Brasil lá fora, pensa nesse, uau, que natureza exuberante. E aí a gente chega nas cidades e vê muitas cidades, muitos parques, muitas praças, mas falta como é que a gente traz essa natureza para próximo da gente, né? O quanto ela faz parte do nosso dia a dia, né? Essa é uma das casinhas do altar, que inspirou a linha lá da Tok-Tok. E o quanto ela faz parte do nosso dia a dia, o quanto ela nos traz... nos traz aspectos positivos para o nosso dia a dia, né? Eu vi uma palestra de um médico falando sobre parques, né? O quanto traz de benefícios para a recuperação de um doente caminhar 10 minutos num parque. Então, assim, e como isso, sem a pessoa estar doente, né? O quanto de impacto pode ter positivo nas nossas vidas, poder ter ali 5 minutos de descanso e respiro em uma área verde, ou até caminhar numa rua que a gente tem um pouco mais de tranquilidade, tem um pouco mais dessa harmonia com o meio ambiente, né? Então, a gente pensa sempre a Amazônia como algo inatingível, né? E com todo esse potencial que a Amazônia tem, né? E aí, como é possível recuperar essa relação, né? Como é que a gente veio parar nesse mundo que a gente quase não vê ali, as árvores estão sufocadas por tanto concreto, né?
E, obviamente, não é culpa dos arquitetos, né? Não é só culpa dos arquitetos, mas muito da pressão imobiliária, de como as cidades estão planejadas e como isso impacta, né? Como isso impacta na forma de construir, né? Como muda alguma legislação, como é que a gente também pode pensar as cidades dentro, né, muitas vezes a gente está engessado ali por uma normativa e quem quer construir, o contratante, quer fazer o máximo, né, render o máximo naquele território. Então, a gente também tem uma responsabilidade como arquiteto de tentar não ir contrário, né, porque acho que é muito difícil isso, mas de tentar trazer um pouco desse olhar, né, mais estratégico, pensar a natureza um pouco mais integrada nesses ambientes e como pensar como pessoas também, né? Como a gente vai percorrer aquela calçada, como é que é essa interface do privado com o público. E é isso, assim, né? Enfim, os benefícios do contato com a natureza, né? Reduz a pressão arterial, diminui o cortisol no sangue, alivia o estresse, melhora a saúde mental, aumenta a função imunológica, alivia as emoções negativas, enfim. Como a gente consegue também ter isso nas cidades? As pessoas estão morando nas cidades, né? E aí, muito tem se falado e muito vira marketing, né? Porque o nome do edifício, às vezes o nome do edifício é edifício botânico e tem um paisagismo lá, né? Esse aqui foi engraçado, foi uma pesquisa que a gente fez, nossa, tudo agora é verde e tudo tem, né, são edifícios que não tem nenhuma característica assim, de integração com a natureza, mas eles têm nomes né, que remetem à natureza, né? Então, de nada adianta se a gente não pensa essa arquitetura integrada com esse ambiente, né? Então, planejar a partir da natureza, né? Como a gente faz isso, né? Então, tem várias estratégias de como a gente fazer isso, né? Não só através da biomimética, através de soluções baseadas na natureza, como a gente pensar esses edifícios mais sustentáveis e essa interação, né? Pensar de forma regenerativa, né? Não basta preservar, a gente agora precisa regenerar, de fato. Então, aqui eu vou falar rapidamente desse bairro Parque, né? A gente foi chamada pela Cidade Center Norte, que tem uma área relativamente grande aqui na zona norte de São Paulo, e eles queriam transformar essa área numa área mais verde, uma área com esse pensamento de uma cidade mais harmônica e que seja agradável de caminhar, né? Um bairro, tornar aquela área tão árida, quem já foi percebe, é um mar de estacionamento. Então, como transformar aquilo numa área mais agradável, né? E é isso, a gente pensou esses espaços de forma estratégica, que é, enfim, um diagrama. E aí pensou as diversas camadas, né? A gente tem uma camada de paisagem viva, uma paisagem de uma criação de rede de elementos, para a gente ativar esses espaços. Como a gente ativa esses espaços? Através da criação desses espaços, né? Não é que a gente vai criar lá, pode até ter espaços dessa forma, né? Uma floresta, né? numa área super árida, mas não só criar espaços contemplativos, mas espaços que as pessoas sejam convidadas a percorrer e se sintam seguras em percorrer, né? E aí aqui uma imagem, um diagrama, né? Um 3Dzinho rápido da área com essas ativações, né? Pensar essas áreas vegetadas, mas também com soluções baseadas na natureza, bacias de retenção, biovaletas, mas também elementos de ativação, né? Como comércio, mesas para piquenique, áreas de bancos, áreas de redário. Aqui é um outro projeto, a gente participou desse concurso lá em Maringá, em 2018, que é o eixo monumental. São aproximadamente 2 quilômetros, um pouco menos de 2 quilômetros, que vai de uma grande área de praça e percorre todo, né? A hora se amplia, a hora se estreita. E aqui tem um terminal rodoviário, tem essa pausa, e continua aqui, e aqui ela se envolve uma área de esportes, de
de estádio. Então, aqui esse projeto já está sendo executado por esses primeiros trechos aqui, e esses outros trechos estão em fase de aprovações para execução. E aqui, alguns 3Ds, a gente já tem até foto de obra, no próximo eu atualizo, mas é pensar, enfim, esse aqui, essa aranha aqui é existente, tá? Não é projeto da gente, mas pensar toda essa área de uma forma, também pensar nessas, aqui também a gente pensou em camadas, né? Nessa paisagem viva, nesses eixos de conexão, e como transformar esse espaço que anteriormente era apenas um eixo monumental, ainda em alguns trechos, né, porque ainda não foi executado por completo, mas se vocês tiverem curiosidade e posarem no Google, essa é uma grande avenida, né, com várias faixas de estacionamento, uma ida e volta, e no eixo da avenida são só as palmeiras imperiais e pouquíssima vegetação. Então, a ideia aqui foi trazer uma via compartilhada. Então, a gente traz carro para as duas extremidades, com menor quantidade de estacionamento, né, de um lado e do outro. Então, essa via compartilhada, ciclovia, a gente traz mais áreas ajardinadas, pensando também nessa vegetação como um resgate da natureza que antes existia ali. Então, a gente pensa em como é que a gente recupera e traz árvores nativas daquela região, e aí, com isso, a gente atrai também a avifauna local. Então, como a gente transforma esse espaço tão urbano e traz esse retorno, né? Como a gente regenera de forma harmônica com a cidade. Não faz sentido a gente voltar a ter aqui uma Mata Atlântica, né, como era originalmente. Então, como é que a gente pensa a cidade nesse âmbito, né? Então, aqui algumas soluções, né? Essa via conta um pouquinho o diagrama, né? Então, ativação através de áreas comerciais, de pequenos quiosques, essas vias compartilhadas, os carros que, quando cruzam esse eixo, que é conhecido como eixo monumental, e a gente passa a chamar ele de eixo vivo, né, que a gente quer trazer essa vida, né, não só a vida das pessoas, mas, né, desse meio ambiente, né, desse ambiente natural. E aí, enfim, com essas áreas vegetadas, reduz esse fluxo de quem atravessa, né, e traz esses canteiros, né, biovaletas, enfim. E aqui pensa um pouco essa paisagem viva, né, que vegetação em cada quadra, que tipo de ave a gente vai estar atraindo para aquela região. Aqui um outro 3D, com essas ativações também, né? Não simplesmente fazer espaços Claro que também é positivo, né? Fazer bancos, áreas de sentar, de mesa, áreas de estar, de piquenique, mas também pensar em usos, né? Que a gente colocou mesas de ping-pong, né? E ali atrás um quiosque. Também a gente pensou, né, fez proposições para a ativação das fachadas, né? E aqui já um outro projeto, que é esse terminal e parque urbano em São Luís do Maranhão. Chegamos com essa realidade no projeto, e a ideia da prefeitura, a gente ganhou uma licitação, era uma licitação pública, e o contrato, né, o termo de referência da licitação era terminal rodoviário. E aí, quando a gente fez a primeira visita para conhecer essa, né, como eu falei para vocês, essa imersão no território, a gente se deparou com uma área que não deveria ser um terminal rodoviário gradeado. E a gente precisou fazer uma defesa para justamente defender que poderia ser além do terminal e que a gente não precisava gradear esse espaço público, que esse espaço público poderia ser utilizado pela população de várias formas, sem que voltasse a ter um comércio desordenado. Então, aqui a gente a gente chegou e nem pôde percorrer exatamente todos os locais, assim, a gente precisou entrar com segurança e tudo. Essa região muito, né, fechada, casos de homicídios mensais ou semanais, e tudo pela forma de ocupação do lugar, né? Um lugar com bastante vida,
mas muito perigoso para a população e para a vizinhança, um lugar realmente que estava largado pelo poder público. E aí, durante o projeto, a gente conseguiu defender isso, né, de tornar um espaço de lazer para aquela comunidade ali, para as pessoas como um todo, né, visitantes, não só das redondezas. Nesse caso, foi um projeto bastante amplo, assim, multidisciplinar, porque envolveu um grupo grande de assistentes sociais. A gente fez um trabalho técnico-social. Todas as pessoas que já trabalhavam na região foram contempladas e permaneceram na área do projeto, receberam quiosques e receberam formação em empreendedorismo, e, enfim, higiene alimentar, e etc., etc. E a gente transformou nessa área, né, que tem uma área de terminal rodoviário, mas tem uma grande área também né, os quiosques estão aqui embaixo das cobertas, mas estão aqui também, né? E tem alguns aqui. Tem uma área também de mesas, né? E um espaço para estacionarem carrinhos e food bikes, porque nem todos os comerciantes que estavam na área tinham barraca, então os que eram ambulantes receberam carrinhos. E essa grande área de um parque, né? Então tem uma fonte interativa, áreas para manifestações culturais com pequenas desníveis, né? Arquibancada. Aqui era uma área para cinema ao ar livre, então a gente tinha imaginado que 2 postes aqui eles podiam colocar ali um telão, mas alguém não viu o projeto direito e colocou aqui uma academia de idosos. Acontece muito isso. Aqui uma horta comunitária, aqui uma área de esportes de bola, né, basquete, também mesa de ping-pongs, aqui uma área para o skate, aqui uma área de escalada, parque infantil, enfim, áreas também mais contemplativas, de banco, de estar. E é isso, como foi o conceito, como é que a gente planejou esse projeto, enfim, eu não vou me alongar muito, mas era pensar essa conexão, cidade, né? Enfim, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui tem uma área grande de um rio, aqui tem um rio e um aterro, e aqui é o Centro Histórico de São Luís. Então, era justamente essa conexão, né? Esse desenho de piso surgiu de como conectar essas 2 áreas, e aí, simbolicamente, a gente fez esse piso assim, né? Fazendo essa conexão. E aí algumas fotos da obra recém-construída, né? A vegetação ainda não tinha crescido. Aqui um pouco já sendo utilizada. E aqui é um outro projeto, aqui é nos Emirados Árabes. Acho que eu já estou acabando. Então, eram pensar estratégias sustentáveis para o ecoturismo lá nos Emirados Árabes. Esse foi o primeiro contrato que a gente teve com a WWF, que é a ONG Internacional do Meio Ambiente, junto com a ONG, também a ONG principal de natureza dos Emirados Árabes. Então, a WWF, né, nos convidou para justamente pensar como o privado e o governo, né, o governo que são os sheiks árabes, né, poderiam ter uma nova visão sobre os ambientes naturais, né? E não quererem que tudo virasse Dubai, né? Ou Abu Dhabi, né? Que são os Emirados mais conhecidos dos Emirados Árabes. Então, eles chamaram a gente para trabalhar nesse projeto, que é num Emirado chamado Al Quwain, que é o Emirado mais natural. Então, a ideia era como atrair um novo turismo, né? E esse turismo é muito bem-vindo também para os Emirados, né? O ecoturismo, que esse não precisa ser não replicar o mesmo, não ser uma mini Dubai ou uma mini Abu Dhabi, né? Como esse Emirado poderia ter essa diferenciação, né? E esse é o ambiente, né? Tem um ambiente de dunas, um ambiente mais alagado e um ambiente marítimo, né, com mangues. Esse é o manguezal deles. Enfim, aqui está, só para localizar vocês, né, os Emirados Árabes, acho que é Abu Dhabi, Dubai, e Al Quwain está por aqui, que é esse pequeno emirado. E essa área que a gente estudou justamente é essa aqui.
e era pensar essa área protegida, como poderiam ser essas edificações para que elas não se tornassem o que a gente vê com a imagem que a gente tem dos Emirados, né? Aquela atuação na frente-mar, que eles fazem um mini mapa mundi, uma palmeira com edificações. Então, como atuar nessa área de forma menos agressiva, né? Então, aqui, né, tem esse o último, né, sistema de lagoas. Pedro Norberto participou bastante desse projeto. O último, me corrija, Pedro, qualquer coisa. É o último ecossistema de lagoas, né? Da região. Então, a gente tem uma grande área. Então, a gente pensou circuitos de visitação e como atuar em cada área, né? Como a gente atuar numa área mais de duna, como atuar na área de mangues, como atuar na área marítima também. E aí, enfim, esse é o ecossistema deles, né? Só uma breve intromissão aí, tá, gente? Desculpe. Mas enfim, a questão ali é que a gente tinha essa configuração, né, da lagoa, que era o core, que foi a origem, né, de basicamente toda a civilização que teve do Emirado. E que isso se dá num espaço de tempo que a gente está falando de 200, 300 a.C., inclusive. E que essa formação não só é a formação histórica, como a formação da própria ecossistema da lagoa, que ele vai gerar isso que vocês estão vendo, esse tipo de formação que a gente chama de sabka. Sabka, ele só ocorre nesse lugar em que a gente vai ter, a partir dessa proteção, um encontro das águas do mar, ali do Golfo Pérsico ou do Golfo Árabe, com essas águas que são de origem mais doce. E que isso gera a salinidade perfeita justamente para criar uma crosta fina de sal. E que ela se dá nessa configuração que a gente tem aí dessas células, que a gente, de alguma maneira, tenta, a partir de alguns padrões que a gente chama aí de diagramas de Voronoi, de padrões de Voronoi e afins, fazer e usar como uma inspiração para poder, então, determinar tanto o desenho de alguns elementos que a gente vai ter construtivos dentro aí do território que a gente tem dispostos ali nas diferentes configurações geográficas e afins que a gente encontra em Umalquain, quanto para dentro do que a gente vai ver aí, que é a reserva, que a gente chama de Mangrove Beach. É isso. Trouxe assim, resumos rápidos dos projetos, né? Então, é um projeto bem mais amplo. Esse projeto depois se desdobrou em um selo de sustentabilidade. Então, a gente criou um selo de sustentabilidade com critérios para que a WWF pudesse justamente mostrar não só para o privado, né, para quem fosse investir, que aquilo era vantajoso, mas também para o público que aquilo era possível, né? Enfim, aí essas formas, com essas inspirações na sábica. Aqui também, né, outra inspiração, aqui são os mangues crescendo, né? Então, se viu também de suporte e inspiração para as passarelas. A gente, ao invés de construir diretamente nesse solo, né, alagadiço, construiu elevado, nos mirantes, e aí um centro de visitantes dessa grande área, né? Então, já o centro de visitantes nessa área de dunas, que é a chegada. Então, a gente faz tanto essa inspiração, né, na sábica, como também na própria essa camuflagem da própria duna, né? Camuflar a edificação de forma que essa arquitetura não seja tão impactante naquele visual, né? E aí enfim, a gente depois dividiu em setores, aqui alojamentos nesse ambiente de mangues, né? Então aqui são divididos assim dessa forma, pequenos alojamentos, e isso eram exemplos, né, dessas unidades. Aqui também, né, um setor de agroexperiência, né, porque tem as aloftas, né, Norberto? Então é um elemento único que já existe essa exploração, e a WWF queria fomentar ainda mais
E isso, então, como ter apoio para essa prática, né? Para essa agroexperiência, digamos assim, né? E aqui esse, enfim, exemplo dessa, né, de como poderia ser essa arquitetura nesse lugar. Aqui já uns circuitos, né? A gente chamou de circuito marinho. Então, pensar, né, quanto mais prístina a área, quanto mais mais natural essa interferência nossa, ela é mais mínima, então menos impacto naquele ambiente. E aí são essas áreas, né, essas intervenções flutuantes. Aqui alguns exemplos. E é isso. Aqui também, né, uma área de marinha, onde poderia ter, né, enfim, canoagem, enfim, uma área mais de piscina, de banho e tal. E é isso. Como a gente expandir esse impacto positivo, esse é o resumão, assim, né, o último slide. Expandir esse impacto positivo da natureza nas nossas vidas, ressignificando esses lugares de forma positiva, né? Se a gente precisa atuar num ambiente existente, como a gente ressignifica e traz esse novo conceito, essa nova forma de ver esses lugares, e sempre pensando, não é, pensar nas pessoas acima de tudo, né? Promover esse bem-estar coletivo, né? Pensar na população que vai usufruir daquele espaço, nas populações, né, que são impactadas. É isso. Obrigada, gente.